noite! Hoje a live é com o Rick e a Fabi, né? Tá gravando. Com o Rick e com a Fabi do Oktoberblog. A gente vai falar sobre a cultura alemã no Brasil. Sim, existe cultura alemã no Brasil. Para quem não conhece, não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, vamos entrando, gente! Vamos entrando, vamos ver o pessoal. Deixa eu ver se o Rick e a Fabi já mandaram mensagem. Vamos entrando. Oi, gente. Agora sim. Hallo! Hallo, alles gut? Ja, alles schön. Und wie geht's euch? Sehr Sehr gut. gut. Que bom! E aí, gente, animados para a live de hoje? Muito, muito, muito. Temos muitas coisas legais para conversar hoje, né? Muito bacana aí. Muito. Muita coisa para falar, eu acho. Vocês estão É todos. verdade. Eu fiquei pensando se eu pegava o meu chapéu também, mas eu fiquei com vergonha. Ah, meu Deus, não tem como. É tão lindo, Imagina! né, o chapéu. É tão legal. É, então. Bom, mas aí eu tô de tiara também. Maravilha, maravilha. Dá um beijo Adorei! aqui pro nosso pessoal, gente. Verdade, mesmo. Blumencast, Opa, Fred. que legal, quanta gente boa. Muito bom, hein? Tô vendo já uns seguidores meus também. Uhul, Oi, gente, gente! muito bom. Alô! Que prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem está entrando agora, eu sou a Carol, professora de alemão, né, do Deutsche Bar Carol. Eu tenho uma escola de alemão. E essa é a Fabi e o Rick. Eles são de... Eu esqueci a cidade que vocês moram em Blumenau. Blumenau, né? Isso eu sei, mas vocês são de onde? Eu nasci em Blumenau, é Fábio, quer falar você? E eu nasci em Presidente Getúlio, que é uma cidade que fica a 90 quilômetros de Blumenau. E atualmente tem uns 17 mil É a habitantes. terra do leite, lá. Uau! Aqui é a capital nacional da cerveja, e lá é a terra do leite, né? Isso Para aí. situar o pessoal. Ah, que legal! Muito legal. Bom, a gente vai falar então um pouquinho hoje da cultura alemã no Brasil. Para quem não sabe, existe cultura alemã no Brasil, sim, e existe muita cultura alemã no Brasil, né? E eu queria eu fazia tempo que eu estava querendo marcar essa live com vocês, né? Ano Que passado legal, eu né? mandei uma mensagem assim, vamos marcar uma live, vocês, claro! E aí, tipo, não aconteceu, né? Muito, muito, muito. Normal. É, mas eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje e sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas e colocações e me interromper, porque eu falo bastante, Oh, tá tranquilo, maravilha. né? E, bom, vamos começar um pouquinho então. É, vocês contando um pouco da trajetória de vocês, né? Porque muita gente, por exemplo, acha que eu tenho família alemã, que eu sou descendente de alemão, mas não é nada disso, né? Minha família é uma parte italiana e outra parte espanhola e outra parte, tipo, Brasil, tudo misturado e é isso aí. Então, eu também tenho muita curiosidade de saber o que vocês vão falar pra gente. Vamos lá. Quem começa? Posso começar? Vai. Bom, eu sou o Ricardo Brandes, né? Eu nasci aqui em Blumenau, não bate na mesa, né? Isso aí. É. Eu nasci aqui em Blumenau, em 1979. Sou descendente de alemães, né? Que os primeiros imigrantes que vieram aqui para Blumenau em 1850. Meu bisavô era mestre cervejeiro. Daí ele participou aqui das primeiras cervejarias de Blumenau, que hoje até ganhou o título de capital nacional da cerveja, né? Já tem desde 1850 essa paixão pela cerveja. Meu bisavô também veio para cá, né? E a família procurou sempre cultivar o idioma alemão, né? O meu pai sempre conversando em alemão, meu avô também sempre falava em alemão, assim a gente vai pegando um pouquinho. Apesar de não Uhum. ter a pronúncia diária, né? Mas um pouquinho a gente entende e vai
vai se ligando assim, né, nas músicas, nos filmes, em tudo, né? E temos paixão pela cultura alemã, né? Você também tem um pouco de descendência espanhola. Ah, sim, espanhola também, com certeza, ó, por parte da minha mãe. E o pessoal sempre comenta assim, né, que o Ricardo é mais moreno. Ai, meu, como é que você tem sobrenome alemão? Mas, tipo, nem todo alemão também é loiro, olhos Aham. É que azuis. se crescendo, mas todo Isso alemão é tem um que ter loiro de olho azul. estereótipo, né? Quando Exato, eu é. vou para a Alemanha, todo mundo fala: Nossa, mas você é brasileira. Uma vez chegou a ser constrangedor, né? Fazer o parênteses rapidinho. Eu tava, tipo, numa picada para o pessoal da faculdade se conhecer na primeira semana, na época de entrada, de recepção de aula, tipo uma calorada, né? Na faculdade de intercâmbio. E aí teve uma dinâmica para os intercambistas e para os outros alunos, né? Meu, falaram, ah, de onde você é? De onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí uma menina que era russa, tinha duas alemãs negras no meio do nosso grupo. A menina russa no meio, assim, tipo, ah, mas eu achei que brasileiro era negro. Ah, eles têm uma imagem pronta que todo mundo é padrão pro país. Aí eu Interessante. fiquei Uhum. tipo, nem todo mundo no Brasil é negro, assim como nem todo mundo aqui é branco. E as meninas que eram negras ficavam totalmente desconcertadas, e eu também, porque eu fiquei com medo de falar merda e só, tipo, uma coisa Ah, você cria um foi estereótipo, né, péssimo. da pessoa. É, Mas exatamente. é Eu igual. passei pelo mesmo. Eu fiz o intercâmbio no Canadá, o único que eu fiz também, né? E na minha turma tinha um suíço e ele perguntou para mim se tinha macaco atrás da minha casa e se eu vivia em. Ele falava ocas, né? Que eram ocas, tipo de índio. Imagem da Amazônia, né, que todo Ele imaginou que eu morava no meio brasileiro. da Amazônia. E tudo bem, eu poderia morar no meio da Amazônia, né? Aí eu comentei com ele, né? Eu disse, até tem macacos atrás da minha casa, porque tem mesmo, a gente tem uma fazenda perto. Mas Uhum. eu não vivo em Oca. Na minha cidade tem ônibus, tem tudo, tipo, normal. Daí eu retruquei, eu disse, você mora assim num Alpe onde tem aquelas várias cabras, você tira leite, as vaquinhas passam com o sininho, Imagem da né? Suíça. Porque assim, é muito estereotipado, né? Aham. Demais, demais, Bem, demais. bem É muito estranho. interessante. Então eu vou retomar então aqui a Isso. conversa. Puxa aí. Eu tenho descendência alemã e italiana. Não tão próximo, os meus bisavós já eram do Brasil, mas então, né, meus tataravós eram da Itália e da Alemanha. E eu até comentei com você, né, a língua alemã estava bastante presente na minha vida, por eu estar muito próxima da minha oma, né, da minha avó. Então, muitas palavras eu só conhecia em alemão porque eles já falavam a palavra na mão, era aquele português com alemão misturado, que aqui na região eles chamam de alemão moin moin, porque quando a gente acorda a gente fala moin, não fala tipo, guten Morgen, né? Então depois a gente foi estudar um pouquinho mais, né? Quando eu decidi estudar alemão. Mas, apesar de tudo, por a minha mãe ter a descendência italiana e o pai alemão, eles decidiram que eles não iam ensinar nenhuma das línguas para as duas filhas deles. Então, nós ficamos só com a língua portuguesa e eu, metida, daí quis estudar inglês, fazer letras, né, para aprender pelo menos um idioma diferente. Mas tem muitas palavras que, por exemplo, se eu falar para você o que é um flasca, que talvez você não saiba o que é por causa da pronúncia, ou, né? Por exemplo, eu escutava essa palavra o tempo inteiro. Vai até lá no Flasta pegar tal coisa. O Flasta seria uma área de fora, que tá fora da casa, uma despensa, né? Assim, tem um vocabulário bem único desse alemão, moi, moi, né? Bem interessante. Eu escuto muito calma, né? Para isso, tipo, uma dispensa, né? Eu acho que não é bem assim, ó, flasta quer dizer assim, uma área, a parte da casa, é como se fosse onde está a lavação, onde talvez eu guarde alguma coisinha como vassoura, esse tipo de coisa.
Mas se eu for Não foi essa escrever, palavra. sabe? Então, é bem... Ó, esse livro aqui A falta um palavra em pouquinho. inglês é plastra, P. Plastra é band-aid. Pois é. Não tem Então, nada a ver. Aham. é bem específico assim mesmo, né? Posso até pensar em outras palavras que vão vir, com certeza. Agora não estou conseguindo lembrar o tal do quarto de passar roupa. Gente, aqui no sul, Placina. placema ou Quarto, pletsema quarto de é passar roupa. um Uau. lugar em casa específico para você passar roupa. Pletsema. Uau. Também Quem não passa conheço. roupa hoje em dia? Eu. Depois Eu a gente faço mostra também. aqui. Bom! Eu separei uns livros bem legais aqui que falam sobre isso. Depois eu mostro aqui. Bem Isso, interessante dessa questão da Legal. formação do idioma aqui, desse alemão moderno, essas coisas. Bem bacana. isso aí. Sim. Então, né, Eu só concluí. terminando Pode da falar. parte da formação, né? Que nós dois somos formados em letras. Minha primeira opção era letras português e alemão, mas eu cheguei lá, não, agora não tem português e alemão, só tem português e inglês, foi cortado. Aí eu fiz o que tinha, né? A gente se encontrou na faculdade e nos formamos juntos em letras português e inglês, né? Português e alemão tinham cortado. Ah, Agora voltou, né? eu tinha Nossa, visto isso uma vez. Eu ia até perguntar, né, se vocês faziam letras mesmo, ou quer dizer, fizeram letras, porque eu vi isso em algum momento em algum post de vocês, porque eu acompanho muito o Instagram de vocês. Que legal. da mesma forma. Exatamente. Sim. A gente Nossa. se encontrou, mas em períodos diferentes. Ele estava um ano adiantado e eu estava no segundo semestre só. E por ele ter ficado um tempo afastado da faculdade por motivos de doença, ele foi na sala errada, que era a minha sala, Uhum. e a gente nunca mais largou. Eu fiquei um tempo doente, quando eu voltei para a faculdade, a minha sala que eu ia lá já tinha mudado, ela já estava a turma dela lá. Eu disse, opa, tem uma moça nova aqui nessa sala, que legal, né? Minha sala, colega. Não, eu sou de outra turma, né? Eu não soltei mais, né? Maravilhoso. A gente está aí até hoje, né? Muito Que bom. legal, que legal. Bom, então vocês conseguem. É legal porque, como vocês têm formação em letras também, acho que vocês conseguem dar uma perspectiva linguística que, querendo ou não, interessa muito a gente, né? Porque a gente está fazendo uma live no Instagram de uma escola de alemão, né? Sim. E eu tenho algumas perguntas sobre isso para vocês, né? Uhum. A primeira delas eu sou pesquisadora também, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou pesquisadora. E eu mudei um pouco de área nos últimos anos para a área de linguística aplicada, então eu trabalho com aprendizagem de alemão como língua estrangeira. E eu cheguei num congresso da Associação Brasileira de Estudos Germanísticos em Niterói, em 2019, mundo pré-pandemia, saudades, né? E demais. E aí eu vi uma mesa sobre o aprendizado de alemão dentro de comunidades alemãs espalhadas pelo Brasil. E a primeira coisa que posso colocar aqui de parênteses, assim, é que como a gente, também conectando com o que a gente estava falando de estereótipo e preconceito, que é tipo, quem fala alemão vem do sul. Bom, não necessariamente. Inclusive, a gente tem regiões do Espírito Santo com uma cultura alemã muito forte, né? Cultura E pomerana, né? Verdade. São os pomeranos. É tem bem- o Brasil pegou sobretudo dois dialetos do alemão, né? Que é o pomerano ou pomeranas e o Hunsrückisch. Saúde. esse é muito Palavra Hunsrückisch. Saúde. Amém, Gesundheit. Mas E achei muito interessante, tipo, esse foi um primeiro, assim, contato com essa parte mais geográfica que eu tive, e depois eu comecei a olhar algumas coisas nesse sentido também, porque me chamou muita atenção.
E o que eu gostei muito é de ver uma outra pesquisa que foi feita no sul do Brasil. Eu não vou lembrar os detalhes certinho, porque faz 2 anos, né? A gente guarda só a memória principal. Foi que as pessoas acabaram, tipo, acaba sendo um isolamento linguístico, porque eles estão fora dos países de língua alemã. Então, o alemão que se desenvolve no Brasil acaba tomando um rumo um pouco diferente do alemão em outros lugares, tipo Alemanha, Suíça, Áustria, Liechtenstein, que todo mundo esquece que tem alemão como língua oficial. E aí é muito doido, tipo, ver que as pessoas misturam, tipo, o português e o alemão na hora de falar. Uhum. Nossa, Tipo, uma salada. misturam de verdade, tipo, sei lá, pega a forma do passado do alemão e conjuga com verbo em português, né? E aí você fala assim, meu Deus, isso existe? Porque a gente nunca imagina a possibilidade dessa proximidade entre duas línguas tão diferentes, né? E existe, e muitas pessoas fazem, porque se não fizessem, né, não teria gente pesquisando, né? Nossa, E isso é eu queria muito saber se real, você... assim. Oi? Isso é muito realidade para nós. Ah, é? E a gente tá no sul. Aí é que Sim. tá, né? Eu queria perguntar para vocês, né, se vocês veem isso acontecendo na prática. Oh, meu Deus. Nossa, Muito, Dá um principalmente exemplo. nas umas, né? Nas pessoas, assim, já de outras gerações, né? Que a língua está viva, ela está sempre se adaptando, se readaptando, né? Modificando, não está morta, ela está sempre ali mudando, evoluindo. E a gente vê isso muito nas omas aqui, né? Que tem essa mistura, né? Muito engraçado isso, a gente ri, Já mas é direto misturou do nas português. omas. O que é uma oma? Explica o uma pessoal o oma. que é uma oma. É, oma. Gente, uma oma ou uma omama, como muita gente fala também, é a nossa avó. E o opa ou o opapá é o nosso avô. Uhum. Carinhoso. Tá Eu vendo nem como lembro mistura? como é no, que eu nem lembro como é no alemão formal. Großmutter e Großvater. Isso. Mas tem Tipo assim, uma opa também. tem Ou omi e opi. Uhum. Omi, eu escuto bastante o povo daqui falando também. Quando é para dizer assim de maneira. Porque oma seria como falar assim, ah, minha avó. Omi teria aquela assim, a minha avózinha Avó, querida, Uhum. a minha pupila, assim. Uma coisa interessante de comentar, né, que a gente O povo comentou, tá lá, né? que a gente comentou aqui agora sobre essa questão ali O povo tá lá. de misturar os idiomas, né? As gerações anteriores, por exemplo, as omas, o pessoal mais antigo, eles misturam bastante. O pessoal mais novo que fala alemão já não misturam tanto. Pode ver como a língua vai mudando. Sim. Os novos já procuram falar mais gramatical, talvez por aprender na escola. Eles não fazem essa mistura toda, né? É mais ali as omas que pegaram uma transição, né? O período de transição que só se falava alemão, depois só podia falar português, né? Vai misturando tudo e vai embora, né? E eu acho que também o marco disso foi a Segunda Guerra Mundial. Porque como a Alemanha. Pode falar. Né? Como eles não podiam falar a língua pátria, eles começaram a misturar. Exato. Você sabe o que é o verbo capinar em português? Não. Não? Carpir? Ah, sim. Carpir um terreno? Capinar é a mesma coisa. Então, a minha oma, por exemplo, é uma pessoa que fala capinieren, que não é uma palavra que existe. É capinar Qual alemão. estúdio e studieren, Isso. né? Então, operieren, telefonieren. Isso. Então, por isso, por exemplo, assim, teve um tempo que ela estava vendo para se aposentar. Isso já faz alguns anos que ela está com 86, né? E ela misturava muito, e o meu pai cuidava dos assuntos burocráticos, assim, para ela. E ela dizia assim, de aposentadoria.
E a gente entendia que ela estava falando da aposentadoria por causa dessas palavras esparsas, senão a gente estava, tipo, boiando na conversa. Uhum. Mas vai engatando assim, mas o Capinieren Isso é com pior, né? é porque ela Capinieren até hoje, com 86 anos. Então, Uma um coisa verbo que alemão gosta é de jardim, gente. Hora que começou a pandemia, eu só via gente com coisa de jardinagem na mão, andando na rua. É Porque verdade. as Olha pessoas não que... podiam sair de casa, então, tipo, Uhum. real. Eu tenho uma amiga que falou assim, mano, eu fui comprar não sei o que, tipo, pro jardim com a minha mãe, e não tinha mais coisa de jardinagem na loja. Tinha acabado de Uhum. ia ter. E eu comecei a fechar as coisas, e os alemães começaram a estocar as coisas, porque ia começar verão e primavera, etc. E Aham. eles queriam plantar. Mas isso aqui é nítido para nós. Nós estamos com divisa com Pomerode, né, que é a Sim. cidade mais alemã do Brasil. Uhum. E é uma cidade de mais idosos e com muitas casas, principalmente casas antigas. Então, quando o pessoal vem visitar a cidade, as primeiras coisas que eles notam é jardins muito bem Desde a cuidados. entrada, né? E isso já começa na estrada geral, quando você ainda está na BR, na rodovia, para chegar até lá, Uhum. e muros baixos. Uhum. Todo mundo comenta, né, que o alemão adora jardim aqui, né? Os alemães aqui É, tudo tem jardim com flores lindas, né? A cidade sim. toda maravilhosa. Bem interessante. Bora tomar uma cerveja. Hoje vai ser no Hoje é Café café, Trinken. só no café. Prost für dich. Prost. Oh, ei, Eu tô sem A Carla fome, não gente. trouxe nada. Prost. Eu fiquei em dúvida se você estava lá na Alemanha quando começou a pandemia. Eu tava fazendo intercâmbio pela segunda vez na vida, né? Foi a terceira vez que eu fui pra Alemanha. E o segundo semestre do meu intercâmbio universitário foi cancelado, mas eu estava estudando na Universidade de Mainz, tradução. E Ah, eu ia participar de um projeto que eu ia traduzir o Monteiro Lobato para o alemão. nossa, que bacana. nossa, esse é um desafio. Nossa, imagina que legal. Chateadíssima. Nossa, como é que vai traduzir algumas coisas muito específicas, né? Mas tudo tem técnicas, né? Vai se adaptando, traduzindo. É, É muito legal. com certeza. Ah, mas eu acho, assim, nossa, a faculdade propõe uns projetos bem legais mesmo, né? Com certeza. Gerais, etc. Mas Muito legal. parte. Um dia eu vou traduzir coisas. Eu ia fazer mestrado em tradução e acabei desistindo também. Que agora eu tô tão focada na escola que eu acabei transformando a minha pesquisa de ensino num protótipo, porque eu não estou fazendo mestrado, mas assim, virar um mestrado sobre perfis de comunicação em alemão, em relação professor-aluno. Eu estudo muito a parte psicológica. Aham. Eu estava fazendo umas perguntas para você, né, em off, mas a gente não precisa trazer para cá, mas era por causa disso, porque eu realmente pesquiso essa parte. Se você quiser trocar Mas uma eu ideia. acho importante, sabia? Demais, e ninguém fala sobre isso, né? A gente tem uns estigmas decongelados de como aprender um idioma e as pessoas acham que o problema é elas. Ah, eu sou burra, eu não consigo aprender isso aqui. Ah, eu não sou capaz. Ah, alemão é muito difícil. Mano, não é isso. Aqui estão usando uma metodologia que não funciona para você. Exatamente. Existem várias Exato. metodologias para pessoas diferentes, porque nós aprendemos de formas diferentes. E falta muito, muito, muito as escolas para perceber isso. Eu estou falando de escola de idioma, de escola particular, de escola pública. Eu estou falando do sistema de ensino de uma forma geral, assim. Não olha para as pessoas como indivíduos. Mas eu vou parar de falar disso, porque, nossa, senão eu vou A gente ficar tem, tipo. né? Senão vai A gente faltar comentou realmente ontem, uma né? cerveja para eu chorar todas as pitangas do meu coração. A gente até comentou ontem aqui, né? Você tem os métodos muito legais ali para aprender alemão brincando. Das Você tem uma das brincadeiras. brincadeiras de tudo ali, a gente vê no seu canal, é muito legal isso, né? Aprender brincando, assim, com facilidade, não com aquela carga de, ai meu Deus, que difícil, tem que aprender logo declinação e coisa, né? Aprende brincando, fala uma palavrinha aqui, outra lá, vai usando no dia a dia, né?
Muito legal. É, Isso, né, já eu pega quase, toda eu a quase base tenho do vários. foco. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, é isso, tranquilo. Eu só ia falar que eu quase tenho um faniquito, às vezes que eu vejo aqueles memes, tipo, é, colocando o alemão como uma coisa impossível, sabe? Uhum. Aí eu Muito tava massa. conversando, o meu vizinho, eu tenho um vizinho que é dentista. E eu como encontro às vezes com ele, porque eu passei com o meu cachorro e ele também, às vezes a gente acaba se encontrando na rua, porque a gente anda mais ou menos às vezes no mesmo horário. E às vezes a gente troca ideia. Aí ele me mandou um WhatsApp assim, falando: Ah, olha isso aqui, que legal, lembrei de você. Que era aquele challenge que tava bombando de alemão, inglês e português. Ah, sim. Eu Ah, Sim. fico muito puta. Porque eles pegam as palavras que podem soar mais agressivas Uhum. e gravam a pessoa falando, parecendo que ela Exato. tá numa música do Rammstein, É isso entendeu? mesmo, aham. exatamente. Aham. Porque ela Bem, não fala, tipo, sei lá, Kugelschreiber. batata, potato, Kartoffel. E não Kartoffel, É. exatamente, entendeu? já. Eu podia falar potato e todo mundo vai achar agressivo, É perfeito. Uhum, bem entendeu? isso. Uhum. Exato. Por exemplo, eu amo a palavra Kugelschreiber em alemão. Eu acho essa palavra linda. Eu acho que ela soa muito mais bonita do que caneta. Não, e Kugelschreiber. você sabe que no dia a dia os alemães não usam essa palavra. Eles Elas usam falam com Kuli. Ah, Kuli. 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 interessante. É Uhum. mais curto que caneta, gente. É mais Uhum. rápido Sim, de falar que caneta. a Ju tá aqui na live e ela estuda letras. Uhum. Ela tá Uhum. no terceiro semestre, eu acho. E ela tá falando um pouquinho ali de estigma e gargalos. E eu acho bem interessante eu trazer isso à tona da minha experiência com o alemão, porque eu sofri isso na escola quando eu fui estudar. Primeiro, que Uhum. eu achava que a turma não estava condizente com o meu nível, porque eu não tinha nada. E a turma já era uma turma falante, que queria, na verdade, saber um pouquinho mais de gramática, queria o mais formal, né? Estudar Uhum. mesmo o idioma pelo idioma. E eu queria muito sair falando, eu queria me comunicar. Eu sou uma pessoa assim, prática, eu não me atenho Uhum. muito a regras, né, no estudo do idioma. E como professora, desde os 16 anos, eu tenho para mim que ninguém aprende da mesma forma. Isso é impossível de acontecer. Não tem como. E quando a professora, né, eu falei para ela que eu não estava conseguindo acompanhar, que eu estava desmotivada, e era meu pai que pagava, imagina, universitária, primeiro semestre, morando Todo em cidade lascado. longe Contando de cada casa. 50 centavos pro Bandeco. Exato. O Xerox acabava com a minha vida Ah, naquela época, meu porque tudo Deus. era Xerox. E aí ela disse assim: Ah, mas se você não veio com o alemão de casa, vai ser muito difícil. Então, assim, a própria Lehre me segurou, sabe? Me desmotivou. E isso foi. Eu peguei realmente, eu acho assim, um trauma. Trauma não é a palavra. Eu fiquei muito frustrada. E Uhum. chegar pro meu pai e dizer assim: Ó, pai, cara, não dá, não tá rolando para mim. Ele, mas já investi, né, um semestre de curso. E não era barato, era Uhum. muito caro. Tipo, sei lá, R$ 400 a mensalidade há 10 anos, 12 anos atrás. Sim. E em grupo, né? É, então Porque foi como assim, você doído paga para uma mim. particular também. É. Eu senti assim que eu estava decepcionando ele, mas eu fiquei muito na época chateada com a professora. Eu sei que a professora estava lá cumprindo o papel dela com o que é passado para ela. E até hoje, quando alguém me fala do Temenactuel, que é o nome do livro, conhece? Conheço. O Que é Temenactuel já, roxinho, né? É preto e roxo. já me dá um negócio. Na minha época era azul, mas já me dá um negócio assim, sabe? Eu tô, acho Sabe que que eu sinto a mesma confundindo. coisa também? Porque quando eu era pequeno, eu fiz ali o inicial de alemão, né?
curso inicial, aprender ali, ó, quem eu sou, onde eu moro, assim, as coisas básicas, né? Aí eu fiz o inicial e saí. Eu pensei, poxa, mas eu não estou me comunicando. Era parecia um papagaio pedindo coisinha simples, né? É. Aí, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Blumenau, no Rotary, né? Recebendo intercambistas. E daí eu pensei, poxa, olha que oportunidade legal, né? Um pouquinho que eu sabia de alemão, de inglês, eu fui lá me virando, eu recebia na prática, né? Eu fui falando, assim, o pessoal vinha da Alemanha e de outros lugares, eu vou me virar aqui, eu misturo um alemão com um italiano, inglês, vamos embora, né? E assim, na Uhum. prática, é bem mais legal de aprender também, né? Achei super legal. Valeu a experiência. A clássica frase, Ich wohne in É, Bonn. ich wohne in Bonn, ich bin Ricardo. Conhece essa? Não sei Sim, por quê. Daí todo mundo, Ivone Boni, ah, Ivone Boni. isso. Meu, Sai umas coisas. Meu ah, Deus. sim. Então, da língua Ah, alemã é isso que a Uhum. gente teve contato, né? A nossa frustração. Eu também fiquei ah, frustrado que era que não tinha letras português e alemão quando eu queria, mas tudo É, bem, mas tudo certo. hoje tem, você Não, pode ir hoje ainda. não, já tá bom. ou você pode fazer alemão comigo. É, Eu acho que a aprimorar o gente alemão. podia fazer uma parceria. Olha, legal. Aprender Eu aí, também melhorar. acho. É Eu muito acho. bom. A gente Já conversa tô, depois. já tô encarnando a Frida aqui. Opa, maravilha. Muito bom. Ó, a Ju tá falando, que triste, Fabi, essa frustração é horrível. Muitas vezes faz com que a gente se afaste do idioma para sempre. Muito real isso, muito Uhum. real. E na verdade, eu acho que não é nem só com isso, eu acho que qualquer coisa que a gente tenta na vida, sabe? Tipo, a pessoa, alguém te trata mal, sei lá, tipo, abordagem de psicólogo, eu já parei de fazer terapia por causa disso. Ou então um médico que falou umas merda, nunca mais tomei homeopatia por causa disso. Na contrapartida, eu vou ter que valorizar que a nossa Leherin, a Hannelore, entrou aqui. Ah, opa. Nós temos aqui em Blumenau um projeto muito legal chamado. Ein Kaffee mit Freunden. Deu para entender? Café Uhum. com amigos. Um café com amigos. Isso. Então a gente se reúne mais ou menos mensalmente, claro, sempre com café e gostosuras e cuca, né? Que gostamos Uhum. de cuca aqui em Blumenau. E quando a gente tá lá, não tem ninguém julgando o nosso alemão. A gente vai misturando e a Rani, que é uma professora assim com toda a maestria, vai conduzindo a gente a falar mais. Ela sempre vai instigando a gente a falar. Ah, você não sabe? Não tem problema. A gente vai atrás até chegar. E o Ah, que alemão tem legal. muito isso, sim, de dar nome às coisas, né? Exatamente o que são as coisas, o nome das coisas. Não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, Kugelschreiber. É um negócio que é a caneta esferográfica que tem a bolinha, Schreiber de escrever, né? Então, sei lá. Ela falou, eu já tive uma experiência contrária, sofri muito por ter o dialeto de casa. Tive uma E professora que sempre dizia que eu teria muita dificuldade por causa dos meus vícios do dialeto. Uhum. Interessante. ela morou na Alemanha um tempo, a Rani também. Não lembro em qual lugar, mas Uhum. Então, tenho essa. Inclusive, nos materiais didáticos que eu trabalho, né? Fala, oi, Léo, tudo bem? Desculpa. É, e assim, um dos materiais didáticos que eu trabalho, ele tem um capítulo que é um texto que um brasileiro escreveu, que morava em Berlim, sobre uma conversa entre ele e um amigo alemão, em alemão, né? Obviamente, porque está no material didático, sobre depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas se recusarem a se considerar alemãs. Então, tem aqui a coisa, você se considera um alemão típico, né? Eu costumo até pegar um vídeo, se vocês tiverem curiosidade, pode pegar também, um vídeo do Easy German, que eles saem perguntando nas ruas se as pessoas se consideram alemão típico. E o que é um alemão típico para elas, né? E é muito. Eu faço esse paralelo com esse vídeo. E se vocês quiserem ver, dá pra ver, porque tem legenda em inglês embaixo, tá? Então, quem tiver curiosidade e não souber falar alemão, dá pra ver esse vídeo também. É muito interessante ver as pessoas, tipo, eu não tenho. Eu sou, tipo, eu tenho descendência de outros países, então eu não sou alemão.
Eu sou alemã, mas eu não sou mais alemã por causa disso. E a maioria das pessoas se recusa a se assumir como alemão, né? E tem esse movimento dentro da própria Alemanha por causa do nacionalsocialismo, Uhum. né? Exato. E assim, as pessoas optam, e acho que é um dos motivos do dialeto sobreviver tanto até hoje, talvez não nas gerações um pouco mais novas, tipo, da minha para baixo, isso já está mudando, mas de ter esse dialeto tão vivo, né? Tão regional e tão vivo, mesmo num mundo tão globalizado como o que a gente vive hoje, né? É muito doido isso, que as pessoas preferem falar o dialeto do que o próprio alemão, às vezes. Lógico que os estrangeiros, eles vão falar o Hochdeutsch, né, que é o alemão padrão. Mas eles têm essa tendência de falar dialeto. Tanto que eu descobri alguns meses atrás que eu falo dialeto também. Parabéns. Quem não fala, né? Mas enfim. E puxando só um pouco o assunto da Segunda Guerra Mundial, né? A gente estuda isso na licenciatura do alemão, inclusive foi uma aula que eu tive com a minha orientadora, sobre as políticas linguísticas brasileiras, que é um outro ponto que a gente precisa ser discutido muito ainda, porque a gente tem muito preconceito com o aprendizado de idiomas. Então, é sempre difícil, é sempre cheio de obstáculos. E eu vejo que na Europa isso é muito diferente. Beleza, eu estou aprendendo português agora, depois eu vou terminar e aprender outra coisa. Isso é mais normalizado. Por quê? Um dos motivos é essa política monolinguística, que eu vou traduzir para quem não é da área de linguística, né? Que é quando o governo tem atitudes de regimento mesmo, de organização, de regras, para que não estimule o aprendizado de outros idiomas. E isso aconteceu por muitos anos, né? Sobretudo na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, que o Brasil estava lutando contra o nazismo, junto. Eu não lembro o nome das frentes, eu não sei falar, mas enfim. Não sou formada em história, sou formada em letras. Enfim, e aí existiam leis, uma lei em específico que proibia as pessoas de falar alemão, japonês e italiano em público, né? E as pessoas que falassem esses idiomas, que eram os idiomas fascistas, não, eram presas. Então, não podia mesmo falar esses idiomas em outros lugares. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência relacionada a isso. Porque, inclusive, um dos comentários que a gente sempre fez em aula é se isso não foi o que desestimulou a passar a língua alemã de geração em geração, porque fechou a escola, as pessoas tinham medo de falar os idiomas que não eram português, né? Coisas desse tipo. Temos muitas histórias sobre isso, né? Principalmente de família, tudo também, né? Sobre essa questão ali da proibição da língua alemã. Antes de acontecer isso aqui, né? Aqui no Brasil, o alemão era o idioma principal, o italiano era o segundo idioma por aqui na região, né? O português era o terceiro ou quarto idioma, né? Assim, Tinha o suíço. Tinha o suíço também, o português era outros dialetos, né? E daí isso foi praticamente, nesse livro aqui conta até, vou mostrar depois, praticamente imposto que se falasse português, né? Para quem só estava falando alemão ali, foi muito traumático isso, né? Para os estudantes, para os professores também, tudo, né? De querer impor uma língua que já estava na região toda. E sobre essas histórias ali de não poder falar, meu pai sempre conta, né? Da bisavó, né? Que ela tinha o papagaio no quintal lá, daí ela foi falar alemão com ele, né? Na época que não podia falar alemão, veio a polícia, olhou, tá falando alemão, né? O papagaio falou com ela alemão, levaram os dois para a delegacia, o papagaio e ela, né? Porque tava falando alemão. Daí ela tirou um sarro do delegado lá, conversaram, ele disse, não, vai para casa, pelo amor de Deus, né? Porque muita gente ficava presa, era maltratada,
pessoas assim que não tinham nada a ver com a coisa por falar o idioma, eram maltratadas, né? Muitos torturados, tudo até que morreram na região. E foi muito traumático nessa questão da inserção do idioma português, né? Nesses lugares. Até a própria queima de livros, materiais, né? Sim, eu ia falar sobre isso. É algo muito posto, né? Tipo, Na vocês não época do Estado Novo. essa é a cultura da vida de vocês agora, porque vocês moram no Brasil e vocês têm que falar português, né? Tipo, A gente comentou sobre isso, né? Ó, só deixa eu dizer, a Rani é historiadora, tá? Além de sim, ela pode professora de... complementar. Além de... Eu acho que vocês já têm que fazer uma live juntas, que vai ser Imagina, se ela quiser, tamo aí. E além de tudo, ela se veste com trajes medievais. Perfeita. Ela falou da lei ali, né? Fim dos anos 30, início dos anos 40, que foi promulgada essa lei. Você ia falar dos livros que ia queimar. Sim, que hoje até eu vi na internet ali, dia 10 de maio, é a data que aconteceu aquela queima de livros na Alemanha, ali durante o regime nazista, queimaram aqueles livros todos, né? Mas aqui na nossa região também aconteceu isso, que meu pai conta ali nessa época da proibição do idioma alemão, que se eles pegassem livros em alemão também eram todos queimados aqui, não podiam ter. Inclusive o tio dele, em Pomerode, ele guardou um baú cheio de livros em alemão e enterrou no quintal antes que alguém viesse e carregasse. Porque as pessoas que tinham livros em alemão, tudo aqui também, o governo pegou e começou a queimar e desaparecer com esses livros para forçar a pessoa a usar o idioma português. Aí ele preservou vários livros num baú escondido antes que alguém viesse e queimasse. É importante falar que isso também aconteceu aqui, né? Triste, na minha família eu tenho muito forte que a minha oma sempre conta que ela já ia na escolinha ou até nos estudos bíblicos que tinha aos domingos, né? Que daí tinha cultos em alemão, e, enfim, né? Da cultura protestante. E que daí não se podia mais ir porque não se podia falar alemão. E a minha oma só sabia falar alemão, então não adiantava ela ir, né? Então, assim, é muito triste ver como marcou isso ela criança e ela lembra até hoje. Ela também fala de esconder livro, de poder ler só depois que o sol caía, porque daí cada um estava na sua casinha, acendia a luz, né, todos, ou, né, a luz, digo, vela, lampião, esse tipo de coisa, né? Então, a gente vê o quanto foi pesado isso, né? Para todo mundo. É uma experiência bem traumática, né? Não podia nem ir, às vezes ela dizia, a gente estava acostumado a ir na vendinha para comprar coisas que a gente não produzia, tipo trigo, café, e a gente não sabia falar as coisas, o dono da venda teve que fechar, a gente não tinha onde comprar, super difícil. Eu ia comentar desse livro aqui, aproveitar o gancho, né? A inserção da língua portuguesa na colônia Ramônia, do Harry Wiese, né? Mostra ali. Esse livro, ele comenta desde o início, né, das colônias aqui da região, da inserção, né, da língua alemã. Ele é muito interessante, ele trabalha ali as tentativas do Estado de impor a língua portuguesa, né, nas colônias, como isso foi traumático por decreto, por lei, né, de inserir assim a força, né, onde se falava somente alemão e italiano. Eu recomendo esse livro, muito bacana, assim, daí comenta dessa parte do capítulo, dessas transformações da língua. Eu vou ver, porque assim, é de um autor aqui regional, pesquisador também, se ele tem um exemplar para a gente mandar para você, porque ele foi um patrocínio, então tem bem poucos exemplares, mas como ele é chegado nosso, vou tentar descolar um para ti. Eu quero muito. E para tua pesquisa você... muito legal. Tem muita coisa interessante aqui que vale a pena ler. Ó, a Rani falou, viu? As pessoas tinham até medo de falar esses idiomas com medo de serem... sim. Exatamente. Vistos por espiões. Com toda razão, né? Porque, nossa, eu também ficaria com medo. Imagina, a gente... Só que a gente é bilíngue, né? Só comentando ali da questão do Museu Hering, né? E lá eles têm aquela parede original da casa Chaimel, no Museu Hering aqui em Blumenau. Que daí lá ficou a marca que, nessa época, quem tinha casa em Chaimel estilo alemão, eles tampavam ligeiro, porque eles ficaram sabendo, né? Que se a pessoa fosse identificada como alemão, eles tampavam ligeiro a casa em Chaimel, assim, com o reboco, fechando, para não ser identificado, porque as pessoas... Sabes o que é em Chaimel? Estilo em Chaimel, que é muito famoso aqui
Daí eles passavam nas casas, ó, lá tem a casa do alemão, daí bate lá. Eu acho que vocês não sabem. Gente, enxaimel é um estilo construtivo que não leva nem prego, ele é só madeira, tijolos e alguma massa para colar. Geralmente era barro ou outro tipo de coisa. Então, os tijolos ficam aparentes e há as vigas de madeira que ficam também aparentes. E isso era porque, se eles precisassem mudar de lugar, eles eram meio nômades, né, na época, os imigrantes, eles pegavam toda a estrutura de madeira e levavam a estrutura. É quase um Lego de alemão, Exato. só que para construir casas, né? Mas esse registro histórico do museu ali, se o pessoal tiver oportunidade de visitar o Museu Hering aqui, né? Que tem uma parte original da casa dentro que eles contam lá, que ali dá para ver como foi tampado assim com reboco, para não ser identificada a casa, deu um registro histórico do que aconteceu, né? Que as pessoas começaram a tampar ligeiro, só não quero me identificar com o alemão, porque se eu for identificado como alemão falante, vão bater na minha casa e vão me maltratar, né? Daí começaram a tampar tudo ligeiro. É que é um estilo que dá muito na cara, né? Daí, pela casa, eu identificava que tinha um alemão lá. O alemão mora aqui. Exato. Aí recolhia os livros que tinha lá, maltratava a pessoa. O pessoal colocava ou placas de madeira, de compensados, para cobrir aquele estilo. Até se alguém tiver interesse, gente, o Museu Hering tem um tour virtual também pelo site. Então não precisa vir até Blumenau, você vai poder ver tudo de casa. É um tour muito legal em 3D. Então você pode ver. E essas vigas, elas eram numeradas, porque daí eles sabiam a ordem de montar. Eles eram muito espertos. Muito. Eu não teria essa esperteza. Planejadores. Bem. Bom, a gente já está quase chegando no final, né? Porque se passar de 60 minutos não dá para salvar a live, eu gostaria muito de salvar. Então, eu queria abrir para perguntas do pessoal. Opa, legal. Eu vou falar aqui uma pergunta que veio que a gente gostaria de perguntar para ti, já que, né, tu é professora de alemão, do César e da Pamela. Eles querem saber se na língua portuguesa a gente tem algum traço de língua alemã. Palavras, né, que derivam do alemão. Olha, então, talvez em questões regionais, sim, né? Se a gente ver, mas o português e o alemão têm famílias muito diferentes. O que eu acho é que tem muitas palavras parecidas por conta do latim, né? Isso com certeza. Porque por mais que o alemão seja uma língua germânica e não seja uma língua latina, como o português, espanhol, francês e o italiano, a Bíblia era uma coisa muito importante, né? E ela era em latim. E depois ela foi traduzida pelo Lutero. Isso dá uma latinizada na língua, não tem como, né? Assim, eu diria que o alemão tem algumas coisas do latim. O que a gente também não pode esquecer é que o português vem do latim e o latim também tem declinação. Então, a gente tem, por exemplo, assim como o alemão, declinação, mas só em resquícios, né? Por exemplo, eu, me, mim. E, ti, né? Isso é declinação. A gente não vê como uma declinação, porque, para mim. A gente nunca fala para eu, né? É diferente. A gente tem alguns resquícios, mas não é algo assim, isso aqui é alemão. Não, a gente tem muito mais gramatical do que de formação de palavras mesmo. Eu acredito que sim, a não ser que seja alguma coisa específica, não sei. Eu fiquei pensando também, tá? Desde ontem, tentando pensar na família das palavras. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer alemão, eu já sabia inglês. E eu achei que ia ser muito mais fácil. Mas foi muito mais difícil para mim. Porque eu misturava os dois. Né?
Eu achei bem dificultoso. Não ri. Não, faz parte. Então, É. essa era a pergunta que eu tinha. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se alguém... Uma pergunta. Tu abriu uma caixinha, né? Eu abri uma caixinha, mas não tá aparecendo aqui, não. Deixa eu pegar meu outro celular. Cuidado com seus cílios. Eles caem. Gente, eu não Com... sabia. Teus É cílios. Eu não sabia que dava para usar filtro na live, Que gente. legal, gente. Muito bacana. Não deu tempo de passar a maquiagem hoje, trabalhei muito. Esse cabelo colorido tá demais. Obrigada. Eu tenho Pode fazer uma foto, né? Ah, é, depois temos que tirar. Vamos ver, ó, Juju. Eu me lembro das aulas de alemão na escola. Era confundido as partes do corpo em alemão e inglês. Sim. Muito. É muito mais fácil você confundir alemão e inglês do que português e alemão, mas tem algumas semelhanças que ninguém fala também. Por exemplo, os meus alunos, quando estão começando, sempre erram as vogais. Aí eu falo, como que é as vogais em português? A, E, I, O, U. Essas são as vogais do alemão. Tipo, né? A, E, I, O, U. Tem os três com umlaut, mas é só fazer bico, porque o umlaut, que é o O com trema, é o E com bico. Então eu falo É. E. O umlaut, que é o U com trema, você fala I e faz bico. U. E o A é. Então, assim, muito fácil, entendeu? As pessoas ficam, ai, isso aqui com trema, difícil, meu Deus, uma palavra não se consegue seguida. É o estigma. É o estigma. Se alguém vai dizendo pra você, isso é difícil, você não vai conseguir, cara, isso já tá embutido em você que você não vai conseguir. Exato. Não, as pessoas já vêm achando que é Não vou falar que alemão é fácil, mas eu não vou falar que português é fácil, que inglês é fácil, que italiano é fácil, sabe? Tipo, nenhuma língua Nossa, é fácil. português é muito difícil. Toda língua que você quiser aprender vai exigir dedicação e anos em cima daquilo. Ponto. É lógico que sim, existem métodos e métodos, e dependendo da abordagem, se tiver de acordo com como você aprende, você de repente já tá falando aí em 2 anos tranquilo, tipo, não perfeito, mas se comunicando. E isso já é muito legal, muito. Nossa. Como nós, como né, fizemos letras português e inglês, a gente tinha prova oral em inglês. Eu nem sei se isso se faz ainda. Histórias. Aí, esse aqui, na última aula, para terminar o curso, fechar com chave de ouro, para se formar. O que você falou? Como é que é a palavra? Peraí que eu esqueci agora. Eu me emocionei tanto. Eu também esqueci agora, mas você falou um negócio para ela. Ela te fez... Speak Deutsch. Ele falou, I speak Deutsch. Tará. Aí ela assim, German. Isso. German. Isso que eu quis dizer. Aí ele, isso mesmo, em português ainda. Em vez de dizer yes, that's right. Isso aí. Isso aí. Não vou complicar. Ele passou com 6, assim, ó. Na média, ela quase reprovou, ele tá. I speak Deutsch. Mas tinha que saber por ele ter se empenhado em falar Deutsch, eu acho. Eu também acho que ela tinha que ter reconhecido que ele era trilingüe. Ai, cada coisa, né? Mas estamos aí. Só acho. Bom, gente, ninguém mandou pergunta, poxa. Eu entrei, eu não tô conseguindo acessar porque expirou o story. Vacilei. Não tem problema. As pessoas interagiram. Foi muito legal. Muito Sim, bom. foi muito bacana. A gente podia fazer mais uma, porque a gente tem muita coisa pra falar. Com certeza, né? Porque tem tanta coisa para falar, né? Vamos sim. Quando quiser. E vamos falar sobre essa parceria que eu fiquei curiosa. Tá bom? Porque senão todo mundo vai querer a parceria. Maravilha. Gente, a Carol tem ótimos métodos. Contatem-me para falar alemão, Deutsch. E sigam o Oktoberblog para dicas aí de café, com certeza.
Você assistiu o nosso canal Oktober, né? Nossa Senhora. Eu assisti só o primeiro story, depois eu não consegui ver os outros, mas acho que era porque eu tava no computador. Eu vou assistir. Uhum. Prometo. Mas Daí- olha lá no destaque, canal Oktober, você vai ver que a gente inventou o próprio dialeto. A língua se adaptando. Socorro. Eu vou dar umas dicas de músicas pra vocês cantarem, então. Legal, muito bom. Acho ótimo. Maravilha, a gente adora. E você tem que fazer o print de tela, Ah, sim, a nossa foto. porque eu não consigo. Tá. Ai, peraí, que eu caguei aqui. Vai aparecer todos os comentários Não de tá tudo. podendo? 1, 2, 3 e... Isso. Não sei o que Muito que o bom. alemão fala quando a gente vai falar de foto. O que que o alemão fala? Não é X. Não. Haha! Ah, uma boa Gente, questão, essa foto de família não lembro. Nossa, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Então, liga pra família e pergunta. Como que fala? Gente, pessoal que me segue, siga o Oktoberblog para saber mais da cultura alemã no Brasil, várias dicas de coisas legais. Eu adoro o Instagram de vocês. Ai, a gente adora você. Só Muito uma bom. coisa, faltou o Dengue e o Franz nessa live, né? Ah, pois é verdade, não pode ser hoje, né? Criatura tá lá fora. Ah, ele tá lá fora. É, Ele na tá próxima ele aparece. fazendo a segurança. É. Uhum. Ele aparece na próxima. Vamos ver se ele tá de fato acesso. Pera. Vamos ver, porque ele é um teimoso, ele deve estar lá procurando os inimigos agora. Vê se ele tá Deixa eu ali. ver se eu pego o Franz. Vê se pega ele lá. Que o nosso secretário estava trabalhando antes da live. Tá ali, ó, lá vem ele. Aí chega o nosso secretário querido. Tadã! Apareceu. Ele estava trabalhando antes da live. Ai, 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 que lindo. Ali, O meu ó. cachorro colo. Lindo. Mas o que é isso, gente? É o floquinho. É o Faquinho do Cebolinha. Lindo. Total. Muito legal, né? É verde, né? Acho que vou pintar ele de rosa pra ficar igual eu. Eu acho ótimo. Muito bom, né? O Dengo também achou. Tiri. Muito Adorei bom, a gente. live. Muito Muito bom. Foi um obrigada, de verdade. Foi muito legal. Com certeza. Danke, a gente que agradece o convite. Danke. Tschüss. Cheers! Tadã!